Olá, bom dia. Eu sou a professora Margarete, estamos aqui no CPE, estou junto com a Fernanda Geraldini, da nossa equipe de Citrus, avaliando os primeiros números, né, que está sendo divulgado do Fundecitrus. Fernanda, que está aqui comigo, o número assustou, era o que se esperava? Qual que eram as apostas, né? Vamos falar dos números, né? Foi uma safra de 232,38 milhões, só comparando com a safra passada, que foi 307 milhões, uma queda de 25%. Era um número esperado do mercado? Olha, Margarete, o setor já esperava que haveria uma queda na produção nessa temporada que vai se iniciar, mas eu acredito que, assim como nós, muitos foram surpreendidos aí por um percentual bastante acentuado de queda, né? E esse número traz bastante preocupações aí no que diz respeito ao abastecimento, principalmente porque a gente já vem de safras que não são tão altas, né? Acho que contando com essa são 5 safras aí, ou dentro ou abaixo da média. Então isso traz uma preocupação bastante grande com relação ao abastecimento global. Então aí acho que agora o número mais importante para a gente avaliar o impacto econômico, claro que a gente tem toda uma questão de impacto fitossanitário, explicar por que teve essa queda, que tem muito a ver como principal fator, temperaturas recordes, né? Tivemos um ciclo aí praticamente no Brasil todo e aqui em São Paulo, no cinturão citrícola, que conviveu com temperaturas muito acima da média, então essa queda está explicada uma parte pelas elevadas temperaturas, a questão do greening, chuvas abaixo da média, que impactou na produção. Acho que tem todo esse impacto, mas acho que nós aqui vamos avaliar o que esses números falam em relação ao mercado. Para a gente saber se vai ser preço bom, vai aumentar, vai cair, não tenha dúvida que o grande cálculo que nós precisamos fazer, estimativa, é esses números, como é que afeta o balanço da oferta e demanda da indústria de suco de laranja. Esse número tem suco para exportar suficiente? Como que se baliza? Porque é isso que vai nortear os preços no curto e no médio prazo. Ele é suficiente? Os estoques vão zerar? O que vai acontecer? Calculando hoje se a safra de fato fechar em 232 milhões, vamos supor aí que a indústria processe 200 milhões, então vai comprar muito forte, isso já é uma indicação, a gente já está vendo isso em contrato, o que significa um processamento médio de 200 milhões e o que a gente pode falar em termos de estoque de passagem? Bom, se a gente considerar uma safra de 232 milhões, já seria preocupante em qualquer contexto, né? Mas no nosso contexto atual, ele é ainda mais preocupante porque os estoques de suco de laranja, eles estão muito baixos, né? A gente não tem números oficiais ainda de projeção para a safra 23-24, mas a gente sabe que é um número bastante baixo. Então, com esse volume produzido em 24-25, é bem provável que sim, os estoques de suco de laranja tendem a zerar, mesmo com uma redução das exportações, tá? E isso preocupa bastante porque a gente tende a depender de várias safras aí, pelo menos umas 2, talvez até 3 safras relativamente grandes no futuro, para começar a recompor esses estoques de suco de laranja e isso trazer aí um maior conforto no abastecimento da commodity. Se der tudo certo com o clima agora, a gente produzir nos próximos anos 300 milhões de caixas, em 4 safras a gente volta a ter estoques normalizados. Isso significa que a perspectiva para 2, 3 anos, a gente não pode cravar porque não é que nós que fazemos o preço, nós só analisamos, é de patamares recordes de preço. A indústria, mesmo que normalize sua produção para repor seus estoques, atender o mercado internacional no patamar atual, ela tem 2 a 3 safras. Então, ela deve aí permanecer nesse patamar histórico de preços para 2, 3 safras, minimamente para repor estoque. Essa é a primeira análise que a gente pode fazer com esse número. Sim, com certeza. E eu acho que uma observação importante é que, assim, para suco de laranja, o Brasil não tem grandes concorrentes que possam suprir a nossa falta de produto. Então, isso acentua ainda mais essa questão do abastecimento aí, essa forte dependência global do suco brasileiro. Ok. Acho que o número realmente indica um potencial de preços recordes, não vamos dizer que vai ser 75, 60 ou 65, mas é no patamar histórico recorde, que deve permanecer. Grande questão, eu acho que aguarde, a gente está num ano de comemoração dos 30 anos de levantamento de sítios de pesquisas de CPE, e semana que vem a gente vai sair com uma estimativa de custo, é que preço alto não quer dizer necessariamente rentabilidade muito alta.
O produtor hoje, no patamar que se tem para cuidar de greening, ele tem que ter uma produtividade acima, média, de 700 caixas por hectare, que é mais ou menos os cálculos que a gente está fazendo, que é a estimativa do Fundecitrus. A R$ 65 um preço médio para a caixa esse ano, para se pagar o investimento hoje, é 700 caixas, para se pagar, para zerar. Então, hoje o patamar também de rentabilidade, a gente acha que o preço está muito bom, mas a gente tem que ver a nossa produtividade. Então, realmente, para o patamar de produtividade atual, está empatando. Teria que ser acima de R$ 65 a caixa de laranja para as produtividades de 700 caixas por hectare. Então, a gente acha que é um preço excelente, mas a rentabilidade aí ainda é limitada frente aos investimentos que tem que ser feito. Então, acho que isso é o primeiro ponto, né, Fernanda? Semana que vem, aguarde, está lançando custo, uma análise mais detalhada, mas a gente queria compartilhar com todos da comunidade citrícola. Segue nosso canal, a gente vai divulgar mais coisa, compartilhe com seus amigos, porque a gente tem mais análise aí. Mas em termos de preço, né, o cenário é muito bom, mas o produtor tem que fazer conta, porque a produtividade nos desafia para a rentabilidade na citricultura. Então, um grande abraço aí, essa é a primeira análise nossa.